Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, pessoal, na última vez que eu estava conversando com vocês, a gente aprendeu um pouco sobre conversão binária, depois a gente aprendeu um pouco sobre as portas lógicas, o que que elas fazem, depois a gente aprendeu que essas portas lógicas elas podem ser equacionadas, né? E essas equações elas podem ser transformadas em circuito e o circuito pode ser transformado em uma equação, ok? Isso não foge nada do que a gente já aprendeu aqui. Só que vamos pensar no seguinte problema. Vamos pensar que, sei lá, você quer fazer alguma aplicação em alguma coisa, por exemplo, controlar o ar-condicionado, controlar a comida do cachorro. Você quer fazer alguma aplicação. Só que suponha que a sua aplicação ela dê um sistema que tenha uma end, outra end, que deu uma OR, e essa OR está conectada nessa end, e a entrada dessa OR aqui está conectada aqui, aí aqui tem um NOT que também vai entrar aqui. Enfim, você tem um sistema que você criou para atender uma necessidade sua, só que a equação desse sistema seria uma equação muito gigantesca, né? Ia ser uma equação muito grande e poderia ter mais de uma entrada, sei lá, poderia ter uma entrada aqui, aí isso aqui estaria ligado a uma outra entrada, aí isso aqui poderia ter três entradas, enfim. Você ia estar numa situação muito complicada, né? Porque é um sistema bem bagunçado, com bastante portas lógicas, bastante coisa, enfim, a gente não quer passar por isso, né? Então, para poder amenizar esse tipo de situação, existe os teoremas booleanos. Eita! Para amenizar essa situação, existem os teoremas booleanos. O que são teoremas booleanos? São postulados, em algumas palavras, significa que o cara que estava desenvolvendo esse teorema, ele entendeu que sempre vai acontecer aquilo. Por exemplo, tem um conjunto de regras, e essas regras, se tiverem tais situações muito específicas, elas vão ser igual a essas próprias regras. Em outras palavras, tem uma situação que o teorema fala que é verdade, então, de fato, isso é verdade. Ou seja, os teoremas são regras que sempre vão se cumprir da mesma forma, ok? E para que servem os teoremas booleanos? Ele serve para poder nos auxiliar quando a gente tem um circuito lógico muito grande, que nem aquele que eu desenhei. Um circuito onde a equação dele se torna muito, muito grande e aí acaba se tornando muito, muito difícil você determinar com precisão o que aquele sistema faz, ou então como é que você poderia de alguma forma consertar aquele sistema ou diminuir o sistema, porque afinal quando você está montando algum tipo de sistema, você está comprando portas lógicas. E essas portas lógicas podem ser caras. Então, os teoremas eles servem para poder reduzir as equações, ficarem mais simples. Consequentemente, a redução ela vai fazer com que custem mais barato os componentes, porque você vai usar menos componentes. E são regras que sempre que tiver tal situação, elas não seriam usadas, beleza? Tá.
Existem no total, mais ou menos, se eu tiver com a memória boa, existem no total 17 teoremas. 17 teoremas não, perdão. Existem 17 postulados, né? Sendo que o postulado 16 e o postulado 17, eles são denominados De Morgan, que são aplicados em uma coisa bem específica, né? Assim, são muitos postulados. Eu não vou falar todos aqui para vocês, porque senão esse vídeo vai dar mais de 3 horas. Mas não é nem por isso, é porque vai ficar cansativo e tal, às vezes você tá meio cansadinho. Mas eu vou falar os principais que vai ajudar você a destrinchar nas equações, beleza? Bem, o primeiro postulado que eu vou apresentar aqui para vocês, ele tem esse formato aqui. Ele fala o seguinte, ele fala que x ou y também será igual a y ou x. Será que isso é verdade? Bem, que símbolo é esse? É um mais, matematicamente falando, né? Só que no mundo digital, o mais é o OR. Então eu vou digitar aqui o OR. E o que esse postulado está querendo dizer? Ele está falando o seguinte, olha, se for x ou y, é a mesma coisa que y ou x. Então aqui eu desenhei a porta OR. E aqui eu vou colocar a entrada x ou a entrada y. E aqui eu vou ter a minha saída chamada de z. Bem, vamos relembrar como é que essa porta funciona. Ela só vai ser 1 na saída se uma das entradas dela for verdade, correto? Vídeo passado, pessoal, vídeo passado. Então, o que esse teorema ele está falando aqui? Esse postulado, perdão. O que esse postulado está falando aqui? Ele está falando, olha, para uma porta OR, tanto faz se a primeira é a entrada X ou a segunda é a entrada Y. Porque se uma delas for nível alto, já é o suficiente para sair nível alto aqui. Então, tanto faz se aqui é X e Y ou Y e X. E, de fato, esse postulado é verdade. E aproveitando o gancho aqui, também serve para a porta AND. Afinal, a porta AND, para ela ser verdade, as duas entradas sempre têm que estar em nível alto. Nunca se esqueçam disso. Então, para a porta AND também vale que x e y é a mesma coisa de y e x. E isso, de fato, é verdade, porque você não depende da orientação das entradas. Você depende se as duas entradas estão em nível alto. Beleza? Bora para o próximo postulado. O próximo postulado, ele fala o seguinte. Ele fala que se você tiver um x ou y ou z dentro de um parênteses, isso aqui é a mesma coisa de x ou y ou z. Esse é o que o postulado fala. E será que isso é verdade? Vamos analisar. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos um x que está fazendo um OR com y OR z, né? Então aqui eu tenho um x entrando no OR e eu tenho outro OR aqui entrando y aqui, entrando
Z aqui, e a saída desse OR está aqui nesse OR, e esse OR tem uma única saída. Bem, eu espero que eu tenha conseguido representar o circuito da maneira correta. Bem, o que ele está falando? Ele está falando que esse circuito aqui, ele não precisa de duas OR. Apenas uma OR com 3 entradas já é o suficiente. E será que isso é verdade? Bem, realmente é verdade. Por quê? Porque aqui na entrada YZ, se uma delas for em 1, automaticamente aqui já vai sair 1. Se uma dessas duas entradas aqui for alta, automaticamente aqui já vai ser 1. Então, uma OR se torna irrelevante para o sistema. Então, se você por acaso encontrar um caso assim, onde você tem uma OR alimentando outra OR, você pode simplesmente substituir por uma OR. Vou escrever aqui no cantinho. Uma OR de 3 entradas. Esse é o outro postulado. Beleza? Vamos para o próximo postulado. O próximo postulado é parecido com esse. Ele fala que se você tiver um X AND Y AND Z, também é a mesma coisa de você ter um X AND Y AND Z. E isso também vale a mesma coisa para o OR. Porque aqui você vai ter duas AND, uma AND vai estar alimentada a outra, mas o fator principal é que todas elas sejam 1. Então, uma AND você vai ter uma AND a mais. Então, esse postulado ele fala que isso aqui pode ser substituído por isso. Tudo bem até aqui? Esse aqui ele é muito parecido com a matemática, acho que vocês vão gostar. Ele fala que se você tiver uma entrada fazendo AND com um OR, tipo Y OR, OR Z, vou colocar um Z aqui. Se você tiver essa situação aqui, para você poder simplificar isso aqui, você simplesmente pode pegar o seu X e fazer uma distributiva aqui. Então, como ficaria a simplificação dessa expressão booleana? Ficaria XY OR XZ. O que ele está querendo dizer? Olha, toda essa expressão aqui equivale a isso aqui. E se você colocar o X em evidência, você vai ver que esse postulado ele se torna verdade. Então, de fato, essa expressão pode ser substituída por essa. Beleza? Tá. Isso também vale se você também tiver isso aqui, ó. Eu tenho um W fazendo OR com Y, que tem um X aqui fazendo OR com Z. Isso também vale para, nesse caso, você faria uma distributiva entre os termos e você teria W AND X ou W AND Z ou Y AND X ou Y AND Z. Também é válido para essa expressão aqui. Tudo bem? Vamos para o próximo. Essa aqui já começa a esquentar um pouco mais as coisas. E se eu tiver um X ou X Y barrado? A teoria afirma que se por acaso você encontrar essa expressão aqui, exatamente dessa forma, o resultado dela sempre vai ser o X. Será que isso é verdade? Vamos analisar. Bem, eu posso aqui, como aqui tem X e aqui tem X, eu posso colocar esse X em evidência. Então ele ficaria assim, X
1 mais y barrado. Como isso aqui é uma OR, isso aqui é uma OR. E o que a propriedade da OR fala? Que toda vez que você tiver um nível alto, o resultado sempre vai ser um nível alto. Então, nessa OR aqui, onde eu tenho um OR AND y barrado, não me importa o valor do y. Para mim, tanto faz quem é y. O que importa é que eu estou fazendo esse OR com esse 1 aqui. Então, de fato, nessa situação, o resultado sempre vai ser o primeiro termo, que é o próprio x. Ok? Agora vamos fazer uma situação diferente. Vamos colocar aqui x OR x barrado y é igual a x mais y. Ele está falando que se você por acaso encontrar essa situação aqui, você pode substituir por essa. Vamos entender o porquê disso? Bem, aqui eu não consigo colocar nenhum termo em evidência, né? Porque eu não tenho nenhum termo semelhante aqui. Mas existe uma coisa muito divertida que somente em sistemas digitais você pode fazer, que é você aplicar uma distributiva com um OR. Como funciona? Bem, aqui na frente desse x eu tenho 1. Então eu posso simplesmente pegar esse x e fazer a distributiva entre eles. Então aqui eu teria x AND x barrado eu teria x ou x barrado AND x ou y. Como isso aqui, a gente também tem que lembrar uma outra propriedade da OR. O que essa propriedade fala? Ela fala que a OR só vai ser nível alto somente se uma das entradas ou as duas entradas forem nível alto. Nesse caso aqui, eu tenho x e x barrado. Vamos fazer a tabela verdade dele aqui no cantinho. Eu só tenho uma entrada e essa entrada só vai atender duas possibilidades, 0 ou 1. E a minha saída, que eu vou chamar de z, vamos analisar aqui. Se x for 0, o x barrado vai ser 1. Se o x for 1, o x barrado vai ser 0. Então, independente de qual seja o valor de x, a saída sempre vai ser 1. Então, toda vez que você vê um caso que tem x ou x barrado, isso aqui você pode eliminar por 1. E 1 AND qualquer coisa é a própria coisa. 1 AND qualquer termo é o próprio termo. Então, de fato, esse teorema se faz correto. Nessa situação, você pode simplificar para somente um x ou y. Ok? Belezinha? Tudo bem? Vamos lá. Vamos para esse aqui agora. Esse aqui é divertido. Eu tenho um x barrado ou x e y. E ele fala que, nesse caso aqui, a situação sempre vai ser um x barrado ou y. Será que é verdade? Bem, como eu falei, a gente pode aplicar aquela propriedade, né? Pegar o x barrado ou x AND x barrado ou y. Isso aqui a gente aplica a propriedade do OR. Isso aqui vai valer 1 e, de fato, a resposta final sempre vai ser isso aqui.
Beleza? Agora, para finalizar os nossos teoremas,